Meus amados irmãos, a paz do Senhor, já quero louvar a Deus pela vida de cada irmão, também pela vida do nosso superintendente presbítero Tomás, pela vida do nosso pastor. Espero verdadeiramente que cada irmão tenha tido uma noite de descanso abençoada, reparadora, que tenha amanhecido no dia de hoje com muita disposição para fazer o seu trabalho, para ir aos seus afazeres, e que Deus faça prosperar todo o intento do seu coração para o dia de hoje. Nós estamos aqui para mais um devocional orientado pela leitura complementar da nossa revista Betel, da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos fazendo devocionais diários, orientados pelo trecho da nossa lição, que é intitulado como leitura complementar. A cada dia tem um texto proposto que aprofunda a lição, que traz mais conteúdo para nós compreendermos a lição. Eu acredito que a gente fazendo esses devocionais diários, quando chegar no sábado, à véspera da lição, nós já praticamente vencemos toda a lição. Então, no domingo, durante a lição, cada professor, se for eu que estiver dando a aula, ou o evangelista Jorge Luiz, ele tem condição de deixar o Espírito Santo usá-lo para tratar dentro da lição aquilo que Deus quer edificar a igreja. E nós vamos estar em condições de compreender, porque já estudamos aprofundadamente toda a lição. No texto de hoje, está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, nós vamos ler o verso 1 e 2, que diz assim: Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Também os que têm senhor crente não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Ensine e recomende estas coisas. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos nos preparando para a lição de número 12, que será a lição do próximo domingo, que tem por título o custo pessoal de viver os planos de Deus. Nós já falamos bastante coisa ao longo desta semana. Nós falamos que o cristão, em algum momento da sua vida, ele será submetido a circunstâncias adversas, E precisa confiar de que, se ele estiver debaixo do propósito de Deus, o Senhor é poderoso e fiel para o guardar, Nós vimos que o preço que se paga para a salvação já foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque o seu sangue derramado, ele nos remiu, dos nossos pecados. Ele foi feito expiação dos nossos pecados. Contudo, uma vez que a nossa fé em Cristo nos faz viver segundo o propósito de Deus, nós vamos ser submetidos nesse mundo pecaminoso, nesse mundo que jaz no maligno, nós vamos ser submetidos às provações, às tentações, às aflições, e precisamos perseverar, Precisamos, aí sim, pagar um preço pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nós vimos que, quando nós somos submetidos a essas provações, a nossa fé ela é aperfeiçoada, de maneira que o nosso estado posterior vai demonstrar uma fé ainda mais genuína. Muitos são levados ao Evangelho por uma fé corrompida. É uma fé porque Jesus pode fazer, é uma fé porque Jesus pode acontecer, é uma fé porque Jesus pode abrir uma porta, não é verdade? E aí, quando vem a provação, que, assim como na revista diz, que o sonho parece se tornar pesadelo, aquele que tinha uma fé frágil e impura, ele vai desistir da fé, ele vai decair da fé. Mas se aquele que passa pela provação, ele tem a sua fé aperfeiçoada. O apóstolo Pedro, ele diz que a nossa fé é provada assim como o ouro é provado pelo fogo, de maneira
que o estado posterior da provação nos demonstra uma fé ainda mais pura do que a primeira fé. Aleluias! E é isso que nós estamos passando no tempo presente. As muitas aflições, ela tem o propósito de aperfeiçoamento da nossa fé em Cristo Jesus. O Senhor Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós temos dito que a certeza da nossa vitória é porque Jesus venceu o mundo. E eu e você também venceremos. Falamos bastante coisa. Falamos de que Deus esteve com José, não somente na revelação do sonho, mas em todos os momentos de dificuldade e adversidade, né? José, ele passou por uma resistência, por um teste de resistência, sendo perseguido pelos seus irmãos, vendido a uma caravana ismaelita que foi levado ao Egito. No Egito ele teve que se adaptar a uma nova cultura, um novo idioma, né? E se ele tinha uma expectativa de tocar as coisas do seu pai, agora ele teve que aprender a trabalhar e viver como escravo, né? E também estamos vendo que é o foco principal da lição, que ele passou também por um teste de integridade. Ele foi parar na casa de Potifar, que era comandante da guarda de Faraó, e passou a ser sediado pela mulher de Potifar diariamente, né, por bastante tempo. E ele resistiu a essas tentações. Até que um dia ela resolve investir de maneira mais incisiva. E ele, vendo que não tinha o que fazer, corre. E ela acaba ficando com as roupas de José nas suas mãos. E por esse motivo, ela vai dizer que José que tentou agarrá-la, e ele vai parar injustamente na prisão. Então nós vemos que na casa de Potifar, mesmo em meio a essas adversidades, o Senhor era com José. E Deus fez com que a casa de Potifar fosse abençoada. É interessante nós repararmos no texto bíblico, porque o Potifar era comandante da guarda de Faraó, era um homem poderoso, né? Homem que ocupava uma posição social, era um homem rico, né? E espera-se que um homem poderoso, ele abençoe o seu escravo ou o seu servo dentro da sua casa. Mas o que nós vemos é que a casa desse homem poderoso era abençoada por causa da presença do escravo. É assim que Deus faz, meus irmãos, porque o que abençoa a casa é a presença de Deus. Então, se nós temos a presença de Deus na nossa vida, o local que você estiver será abençoado. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. No devocional de ontem nós vimos que Deus nos abençoa aonde nós estamos. Óbvio, e precisa ser registrado isso aqui, isso não significa que você não tenha que almejar coisas melhores para você, para a sua família, um emprego melhor, né, uma casa melhor, um concurso público, uma faculdade. Não, não é isso. O errado é você achar que a prosperidade, que a felicidade, que a bênção está em conquistar estas coisas. Nós, como servo do Senhor, precisamos entender que nós já somos prósperos em Cristo Jesus, porque a palavra de Deus diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Dele é a terra e a sua plenitude. Todos os habitantes da terra pertencem a Ele e precisam se submeter ao seu poder. E é esse Deus que nós servimos. Então, quer aqui ou quer lá, você já é abençoado, querido. Então, Deus já te abençoou aonde Ele te chamou. É esse o propósito do devocional de ontem. A nossa felicidade, a nossa bênção, a nossa prosperidade não está condicionada em ocupar outros lugares na sociedade. Se assim nós conseguirmos com as bênçãos de Deus, nós também seremos abençoados lá. Mas nós já somos abençoados aonde Deus tem nos chamado. E nesse propósito, o texto que nós lemos hoje, em 1 Timóteo, capítulo 6, no verso 1 e 2, vai nos dizer que
como servos ou como escravos, nós precisamos honrar e obedecer o nosso Senhor. Vale ressaltar que o cenário histórico a qual estava inserido Timóteo é de um povo com muitos escravos, né? O Oriente Médio antigo, ele tinha essa cultura escravista. Então, havia muitos escravos. E escravos naquela época não eram somente os escravos que quebravam pedras, né? Escravos que exerciam trabalhos forçados, como nós entendemos ser o escravo hoje. Não, havia escravos que desempenhavam as mais diversas funções possíveis. O que caracterizava uma pessoa como escravo é que ela tinha perdido o seu poder de decidir por si mesma. Ela não tinha soberania sobre a sua própria vida. Quem decidia por ela era o seu senhor. Ela havia sido vendida, ou por questões de dívida, ou por qualquer outras questões, e ali ela permanecia como escrava, desempenhando a função que havia sido designada a ela. É por isso, inclusive, que nós vamos ver o povo de Deus, o povo de Israel, escravizando, porque aquilo era uma cultura da época. É por isso que no livro de Levítico, no capítulo 25, né, a palavra de Deus vai falar do jubileu, né, que a cada 50 anos, aquelas pessoas que tinham sido feitas escravas precisavam ser livres, né, porque Deus havia determinado um tempo para a escravidão. Então, o que eu quero demonstrar para os irmãos é que essa cultura escravista era própria da época. Então, agora Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dar orientações acerca do que Timóteo deveria orientar os novos cristãos. É por isso que o texto que nós lemos encerra dizendo, o final do versículo 2, ensine e recomende estas coisas. Ou seja, Paulo precisava dar uma orientação acerca de que ele não impulsionasse os escravos, que agora eram livres em Cristo Jesus, a se rebelarem contra o seu Senhor, mas também não podia entrar em defesa àquela condição escravista, porque é bem certo que Deus havia feito aqueles homens livres, porque Deus não faz acepção de pessoa. Para Deus, tanto o Senhor como os escravos, Deus dispensa do mesmo amor, da mesma atenção, faz o sol nascer sobre a vida deles, faz a chuva regar a terra para os dois, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, olha que fantástico o que o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo. Ele diz, se o seu Senhor, ele não serve a Cristo, ele não confessa a Cristo, é por isso que ele diz, os que estão debaixo de jugo, ou seja, o que possui um Senhor que não serve a Cristo, considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor. Honre ele a si mesmo, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Perceba que as orientações do apóstolo Paulo é sempre no sentido de o cristão ser a luz do mundo, é levar a luz aonde está em trevas, é ganhar o ímpio pelo bom testemunho. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que independente do seu Senhor servir a Cristo, que era o caso de Potifar, a casa onde José foi parar, nós vimos que a cultura egípcia era uma cultura politeísta, né? Ali ele serviu a diversas imagens e deuses, e ali José vai parar crendo no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, seu pai, né? Então, esse testemunho de José, de um homem íntegro, de um homem honesto e de um homem cumpridor dos seus deveres, fazia as pessoas reconhecerem que o Deus dele era poderoso por onde quer que ele passava. E é essa orientação que o apóstolo Paulo dá a Timóteo para que ele repasse aos que eram escravos na sua época. Ei, você que é servo, trabalhe de maneira digna para que o nome do Senhor seja glorificado. E o que serve a Deus? Ele diz, trabalhe mais ainda, aleluia, porque Ele é amado do Senhor. Ei, querido, eu espero que no dia de hoje
você chegue no seu trabalho com muito mais disposição de exercer as suas atividades, para que todos possam reconhecer que o cristão é verdadeiramente diferente. Seja luz no seu trabalho, seja luz na sua empresa. Saiba que Deus está abençoando aquele lugar por amor à sua vida. Que esta palavra traga vida ao seu dia, traga alegria ao seu dia, e que Deus continue falando melhor aos nossos corações. Querendo Deus, amanhã nós estaremos aqui para mais um devocional. Quem sabe a gente faça um resumo da lição. Queridos, que Deus te dê um dia de bênção e de vitória, no nome de Jesus. Fique com Deus.